Pessoal, infelizmente a gente não vai possivelmente começar o livro, na verdade, de vocês, terceiro ano, porque falta a gente falar dessa partezinha aqui, que é exatamente a primeira fase da República Brasileira, que eu estava vendo, está no livro do segundo ano de vocês, né? É o último assunto. E a gente precisa desse assunto para a gente poder entender o capítulo 3 do livro, né? Então a gente vai ter que falar desse assunto. Então, semana que vem é que a gente realmente vai começar o livro do terceiro ano de vocês. Lembrando para vocês que o material da aula, o material desse assunto, essa apresentação, mais um textozinho sobre o assunto e a aula gravada, eu vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Tá para vocês entenderem. Quando a gente fala de república, a gente precisa entender que a gente vai estar conversando um pouco sobre a primeira fase da República Brasileira. Quando a gente fala desse período da Primeira República, a gente está falando então de 1889 a 1930. Esse período nós tivemos a chamada Primeira República, que foi mais ou menos o governo de 13 presidentes do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar os dois primeiros presidentes do Brasil, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que são aqueles que vão consolidar a República no Brasil. E aí, posteriormente, a gente vai estar trabalhando o governo dos outros presidentes que estavam ligados aos grandes fazendeiros, às oligarquias. Por isso a gente chama essa segunda fase de República dos Fazendeiros. Essa primeira, que é o governo desses dois, né, do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, nós chamamos de República da Espada. Por quê? Porque eles eram militares, estavam ligados ao exército, símbolo do exército era a espada, então, República da Espada. Estudar esse assunto é importantíssimo para vocês, até para que vocês consigam entender um pouquinho entenda de política, né? Até para que vocês não sejam enganados com muitos políticos que aparecem dizendo que estão fazendo ou vão fazer uma nova política, quando muitas vezes ele está fazendo a velha política, só coloca uma roupa diferente, uma embalagem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O que é curioso é que quando a gente fala de república, a gente está falando de algo que lá no original, no passado, significava na Grécia Antiga coisa do povo, ou seja, um governo de interesse público, que está preocupado com o interesse da maioria, ou se não de todos os cidadãos, tá? Só que a gente vai estar vendo que essa primeira república não era bem assim. Foi uma república elitista, voltada para a elite, feita pela elite, tá? Então, isso é um ponto importante. E aí, nisso, a gente consegue ver a semelhança dessa república com o Segundo Reinado, que também era um governo elitista. Então, a gente vai estar vendo que muita gente na época foi tomada pela euforia porque imaginava que o Brasil estaria mudando, que coisas extraordinárias viriam, transformações maravilhosas, um outro país iria aparecer. Mas muita decepção virá, porque essas mudanças, geralmente mudanças demoram na questão política. Nunca é rápido demais, tá? Tanto que quando a gente olha, por exemplo, um recorte deste jornal que diz, né, viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro, proclamação, quer dizer, aqui nessa imagem a gente consegue ver uma euforia, porque a ideia que se tinha na época é que a República era uma revolução, era uma evolução, era algo melhor, a monarquia era uma coisa atrasada e tal, 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 e a gente vai estar vendo que não eram essas coisas todas, tá? Muita coisa permaneceu em semelhança ao que se tinha no segundo reinado. Se mudou o governo, sim, se mudou um pouquinho da estrutura política, mas a política, a velha política, permaneceu no coração das pessoas, tá? Se a gente imaginar, por exemplo, a proclamação da República, a gente precisa entender por que ela aconteceu, e a gente lembra a aula anterior que a gente teve, né? A gente viu que Dom Pedro II perdeu o apoio de setores importantes
da sociedade brasileira como a elite, com a proclamação aliás, com a abolição da escravatura, perde o apoio da igreja, por causa daquela questão envolvendo a maçonaria, a questão da decisão do Papa e tal, que a gente falou em sala de aula, e a perca do apoio do exército, principalmente porque não atendia as expectativas imediatas salariais, de hierarquias dentro e reorganização da própria hierarquia do exército, dos cargos e carreiras, podemos falar assim, e também a questão do tratamento com as pessoas em relação à questão da Guerra do Paraguai, né? Enfim, vários fatores acabaram, então, azedando a relação entre exército e governo. E é esse mesmo exército que vai tomar a frente e vai dar esse golpe. Porque na ordem natural, o Brasil tinha uma monarquia hereditária, então o poder está passando de pai para filho. O que eles fizeram? Eles tiraram Dom Pedro II do poder e implantaram um novo governo. Isso não tinha apoio na lei, na Constituição. Isso foi um verdadeiro golpe político. Podemos dizer que nessa primeira fase da República, uma das marcas mais fortes é essa visão centralizadora, autoritária dos militares. Isso aí também é uma outra marca característica dessa primeira fase na nossa história. Tá? Dom Pedro já não estava, na verdade, no poder, né? Já estava mais afastado, e aí, claro, que ele recebeu uma carta convocando ele para sair do Brasil, então ele foi expulso, ele e a família dele até foi expulso, porque era importante isso, porque, claro, que a gente está tendo mudança de governo, vai ter pessoas que são a favor e pessoas que são contra, né? As pessoas que estão contra podem fazer revoltas, o que seria um grande problema. Então, a solução, na verdade, encontrada seria expulsar ele para enfraquecer o movimento do contra, para poder realmente aquela nova forma de governo realmente ser implantada. Tempos depois, a família real foi permitido que ela voltasse para o Brasil se ela quisesse, mas ela volta exatamente, ela pode voltar numa época que não faz muita diferença dela voltar ou não, porque os movimentos monarquistas eles já estão abafados, né? Eles já não têm mais força. Então, o novo governo ele vai realmente permanecer, tá? Então, esse ponto aí ele é importante. A gente tem uma imagem representando exatamente a preparação das tropas com relação à questão do golpe, né? Da questão do golpe que foi que tirou Dom Pedro II e proclamou a nossa república, né? Aqui nós temos uma charge que eu acho super legal, que ele tenta atualizar se a coisa tivesse acontecido hoje, né? Olha aí, uhul, 1 milhão de curtir na página do Brasil República no Facebook, né? Pesquisa aí, liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. Brasil não é mais monarquia? Acho que não. Hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro lugar no Twitter. É charge super legal para a gente tentar entender. Lembrando que, e isso é importante que a gente tenha em mente, tá? É importante que a gente tenha em mente que essa popularidade, essa facilitação das próprias nossa comunicação hoje, né? Você não tinha nessa época. Nós estamos falando do final do século XIX, tá? Então aqui eles estão pensando como se fosse hoje, né? Que se uma coisa acontecesse em poucos segundos, isso todo o Brasil saberia, né? Isso é uma coisa que demora para acontecer. E a notícia da nova república levantava expectativas nas pessoas, né? E o que isso vai significar para nós, né? O povo, né? E no final a gente vai estar vendo que não significou grande coisa, não. Outra coisa interessante é a questão desse charge, né? Que, por exemplo, no dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República, né? Olha só que interessante como é que o Charles coloca. Esse aqui é o Marechal Deodoro da Fonseca. Alguém sabe me dizer quem foi ele? Aí o menino, foi o cara que inventou o feriado do dia 15. Então, com isso, o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente focando na ideia do feriado, né? Que é muitas vezes o que é mais importante, não o significado, que é uma coisa que a gente perde com o tempo, né? A gente está mais interessado no fato de ter o feriado, nas experiências que a gente tem naquele dia, do que realmente pensar no que significa aquilo para a gente, né? Essa é uma crítica bem interessante que é feita através dessa charge, né? Então,
Inicialmente, os militares, então, vão assumir o poder, mas, como eu disse para vocês, a estrutura vai permanecer de forma semelhante, né? Por exemplo, a ideia da divisão das terras de forma desigual, né? A questão da concentração das terras nas mãos de poucos, são os grandes fazendeiros, a questão do Brasil não ter se industrializado ainda, ser um país agrário que exporta gêneros agrícolas, né? A questão, por exemplo, do Brasil ter uma concentração de renda muito forte na mão de poucos. Essa coisa que era uma marca do governo anterior permaneceu no novo governo, então não teve grandes mudanças. A gente pode dizer que essas mudanças são muito comparáveis àquelas que a gente vê no supermercado, de produtos que permanecem os mesmos no interior, mas eles mudam a embalagem para ver se estimula o consumo das pessoas, para fazer com que as pessoas acreditem que a coisa mudou e possivelmente não houve grandes mudanças. Às vezes a gente foca mais nas mudanças negativas do que qualquer mudança positiva nesse aspecto, tá? Beleza, então o Brasil foi feita a proclamação da nossa república, mas aí como é que vai ficar o novo governo? Como é que as coisas vão ser organizadas? E aí os militares decidiram que deveriam começar com um governo provisório para arrumar a casa, para preparar as coisas para o início da república. E aí Deodoro da Fonseca, que foi o grande proclamador, né? Ele acabou sendo escolhido para ser o primeiro governante provisório da nossa república. Deodoro da Fonseca estava numa situação até boa, porque ele tinha um apoio do exército, que era importantíssimo, e ele tinha um apoio também da grande elite da época, que era a elite dos cafeicultores. Uma das marcas também dessa primeira república é o café. Café vai representar mais de 60% da economia brasileira desta época. Se foi no segundo reinado, continuará sendo durante a primeira fase da República no Brasil. Um problema que surgiu também era a questão das dívidas, né? O Império tinha dívidas com países do mundo, e aí a pergunta dos outros países é assim: Brasil, e aí? Vai pagar as dívidas? Ou vai dizer que não vai pagar porque é um novo governo? Tem nada a ver com vocês, né? Claro que se o Brasil inventasse não pagar a dívida, ele teria problemas nas relações internacionais. E claro que ele não foi burro, ele simplesmente vai e assumiu todas as dívidas que Dom Pedro II, o governo dele, tinha com os outros países, né? Isso acabou melhorando a questão da aceitação da república, do governo republicano no Brasil por parte dos outros países, o que também não seria um problema, porque a maior parte desse país também era uma república, né? Algumas medidas imediatas na estruturação foi o seguinte: não existiam mais as províncias, o Brasil foi dividido em estados. Cada estado fazia parte da federação, que estava junto ao governo federal. Cada estado ganhou autonomia para tomar algumas decisões, que é o que a gente chama de federalismo, né? Algumas decisões agora podem ser tomadas pelos estados, como, por exemplo, criação da bandeira própria, de hino próprio, escolha, por exemplo, de um exército próprio, empréstimos, por exemplo. Agora a gente tem um exemplo do federalismo acontecendo. Os estados, por exemplo, resolveram negociar diretamente com os laboratórios a compra das doses de vacina. Quer dizer, não precisa consultar o governo federal, eles têm autonomia para tomar essas decisões, tá? A questão dos lockdowns, por exemplo, aqui no Ceará nós estamos em lockdown, em outros estados não, né? E cada um decide, né? Em alguns locais tem uma cidade, não tem na outra, então essa autonomia que é dada no federalismo foi implantada no Brasil. Igreja e Estado foram separados e acabou dando origem a duas coisas que vai ser colocado na nossa Constituição desse período, que é a questão da certidão de nascimento, que antes não tinha, era certidão de batismo. Quando você era batizado na igreja católica, você recebia a sua certidão de batismo, que era como se fosse questão do nascimento, né? A segunda coisa também foi a questão do casamento civil. Como a igreja não está mais ligada ao governo, nós temos um governo laico, então, nesse caso, surge o casamento civil, separado, né? Como nós temos hoje. E aí foi criado também a nossa bandeira. Quando a gente olha para a nossa bandeira, a gente vai perceber a semelhança com a bandeira do Império. Aqui nós temos a bandeira do Império, aqui nós temos a nossa atual bandeira.
se você perceber, é semelhante, né? Essa estrutura aqui é semelhante. O que muda, na verdade, é o que tem no meio. Aqui nós temos, por exemplo, a coroa, né? Símbolo da própria questão mesmo da autoridade imperial, a questão do café e tal, tal, tal. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que é uma bola que tem as estrelinhas representando os estados da federação e duas, na verdade, duas palavras, né? Aí você pode perguntar de onde veio essas palavras? Do movimento, tá? Da ideologia que era seguida na época pela galera do exército, que era o chamado positivismo, lá do Augusto Comte, que a gente falou em sociologia, o pessoal do terceiro F, né, que está aqui. Qual é a ideia principal, né? De que o amor é essencial como princípio, a ordem deve ser a base de toda a nação, e o objetivo, lógico, de uma nação deve ser o seu progresso, né? E aí a gente pega as palavras-chave, amor, ordem e progresso. Claro que o amor ficou aqui, né, de lado um pouco, e o ordem, visto como mais essencial, e o progresso. E acabou entrando no lema nossa bandeira, ordem e progresso. Beleza? Uma bandeira tipificando aí um pouco da nossa nação, né? Talvez o verde simbolizando nossas riquezas, né? Naturais, né? Aliás, essas riquezas vegetais, né? Vamos ver até quando a gente vai ter isso, né? Aqui simbolizando as nossas riquezas, de repente, no sentido mesmo natural, né? Metais preciosos, daí vai, né? Que talvez daqui a pouco não vai ter também mais, né? E o nosso céu, né? Simbolizando o nosso céu da pátria, né? Que daqui a pouco vamos ver se vai ficar, se ainda vai estar azul, né? Mas enfim, vamos para frente. Outra imagem que eu acho legal, que já inclusive caiu em questão de vestibular, eu estou trazendo para vocês, que eu acho importante, é essa pintura representando o nascimento da República. Alguns pontos a gente pode comentar, a gente consegue perceber o amor à pátria com essa menina abraçando a bandeira, né, de forma bem afetiva, né? A gente percebe, então, que essa nação está surgindo, porque eles estão exatamente preparando a bandeira, né? A gente consegue perceber também a questão do heroísmo na proclamação dessa república, na figura de Deodoro da Fonseca, que está aqui, e na figura do próprio Tiradentes, que é considerado um herói, né? Pelo menos foi considerado. Então, um símbolo do heroísmo. Também a gente percebe que cada um está fazendo algo relacionado à questão da jovem nação. Então, significa dizer que a república ele é uma construção coletiva, não individual. Um outro ponto também é que essa nação, ela nos protege, nos guarda, que é a figura dessa bandeira exatamente aqui, cobrindo esse menino, protegendo ele, e também a base, né, que nos sustenta, que nos segura, de alguma forma, essa mãe, a gente vê que a bandeira é meio que parte da roupa dela, né, quase, né, coisa entranhada nela, né. Então a gente consegue ver vários aspectos da nossa própria república a partir dessa imagem. E eu estou dizendo isso para vocês exatamente porque a interpretação dessa imagem já caiu em questão de vestibular, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da interpretação. Beleza? Tranquilo? Estava tudo bem? Estava começando a tomar algumas medidas, até agora nenhum problema. O problema vai aparecer quando ele vai querer mexer com a economia. Ele vai chamar o escritor, jornalista, né, muito conhecido, Rui Barbosa, para assumir a pasta do Ministério da Fazenda e da Justiça, e o Rui Barbosa vai querer, então, focar na questão da industrialização, isso é legal. Tá? Ele imaginava o seguinte, para a indústria crescer no Brasil, é preciso de dinheiro, e muitas vezes, para você montar uma empresa, você tem uma ideia, é através de empréstimo, só que o empréstimo, às vezes, é dificultoso. Às vezes, você vai tentar pedir dinheiro, o banco faz todo um estudo da tua vida e conclui que não dá para te prestar o dinheiro, né? E às vezes tu tem uma boa ideia, mas tu é um cara ruim de dinheiro, tem muita dívida e tal, né? O que o governo fez? O governo facilitou os empréstimos. Chegou ao cúmulo de você chegar com um simples material de uma empresa que você queria montar uma indústria e o banco emprestava sem fazer quase nenhum tipo de verificação. E aí você pode perguntar, e esse dinheiro, como é que tinha tanto dinheiro para fazer isso? Aí o governo teve a ideia
de escolher 4 bancos para fazer emissão de dinheiro. Esses bancos emitiram tanto dinheiro, pessoal, que você passou do lastro da riqueza real da nação, porque o papel não vale nada, né? Ele representa a riqueza da sua nação. Se você imprime mais dinheiro do que a riqueza real da sua nação, a moeda desvaloriza, né? E aí você tem também o aumento dos preços, a chamada inflação. Vocês verem com o nível da crise que a gente vivenciou, com esse plano econômico do Rui Barbosa, é que a nossa inflação era 1,1% quando ele começou o plano, e quando terminou o plano já estava em quase 100%. Aí você vê o nível da nossa situação em relação a isso, né? Beleza? E aí o que aconteceu? Muitas dessas empresas eram só no papel, a galera ia lá, entregava o papel com a empresa, não existia, era empresa fantasma, e aí essa empresa muitas vezes ia para a Bolsa de Valores, a empresa nem existia, a galera ia vender pedaços dela através das ações, né? E aí chegou um momento em que se descobriu que muitas dessas empresas eram falsas, a galera tentou vender os pedaços dessa empresa inexistente, não tinha gente para comprar, o preço das ações caíram absurdamente, e aí ficou a situação de crise, de tal forma que as pessoas tiveram que sair da Bolsa de Valores, porque não tinha mais sentido continuar lá. Beleza? E aí qual foi o resultado disso? Uma imensa crise econômica, que ficou conhecida como encilhamento. Encilhamento era o local lá na Corrida dos Cavalos onde havia preparação para a entrada do cavalo. Aí nesse momento as pessoas estavam lá, olhavam os cavalos, faziam aquelas apostas e tal, né? Aquelas especulações, que vai ganhar, esse que vai ser primeiro, esse que vai ser segundo, aí vai. Era muito barulho, e o barulho foi muito semelhante ao que aconteceu na Bolsa de Valores. A galera associou o encilhamento lá, o local da corrida de cavalos, com o que aconteceu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Beleza? Então isso foi muito ruim para Deodoro da Fonseca, isso acabou desgastando a imagem dele. O Rui Barbosa, inclusive, pediu demissão, né? Não conseguiu aguentar o rojão, né? Fez realmente besteira, né? E aí a gente chega na nossa Constituição, que foi criada, que podemos falar que foi um destaque. Federalismo a gente já falou. O presidencialismo é que agora o chefe da nação seja o chefe do governo, né? Enfim, ele passa a ser o presidente, que passa a governar durante 4 anos de um mandato, que nessa época não tinha direito à reeleição. Na época do segundo reinado eram 4 poderes, agora passou a ser 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Como o governo não estava mais ligado à religião, foi decretado liberdade de culto religioso, e aquelas duas coisas aconteceram. O casamento civil foi criado e a certidão de nascimento, para a questão do Estado laico que a gente falou. Agora, a gente vê uma coisa negativa, o voto passou, continuou sendo o que era no segundo reinado, elitista. Por quê? Quem é que podia votar? Maior de 21 anos tinha que ser homem, ou seja, as mulheres estavam excluídas. Você tinha que ser alfabetizado, significa dizer que analfabeto não participava. Hoje participa, mas na época não. Isso excluía mais de 70% da população. Se for tirar as mulheres, mendigos, padres, menos de 10% da população participava do pleito político e de eleição, e a maioria não participava. Significa dizer, então, que no Brasil, o nosso modelo de eleição era elitista. Pouca participação de várias camadas da população. Aquele princípio iluminista de todos são iguais perante a lei foi incluído, e foi imposto a questão do voto aberto. O voto aberto é aquele voto que você sabe, não é um voto não secreto. O lado negativo é que permite fraude de forma mais eficiente. E isso acontecia frequentemente nessa época. E engraçado, a gente vai ter marcas muito fortes de corrupção durante a República, e a gente vai ter também essas marcas também no segundo reinado. Aí a gente consegue ver a semelhança, né, um pouco do segundo reinado com esse período que a gente está trabalhando. A Constituição estava pronta e aconteceu a nossa primeira eleição. A nossa primeira eleição foi colocada que não seria escolhido diretamente pelo povo, mas seria escolhido pela galera do Congresso, que foi escolhido teoricamente, né? Ou seja, é como se você não escolhe o candidato, você escolhe aqueles que vão escolher para você. Um modelo de eleição que era muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos hoje, pessoal.
que é que Deodoro da Fonseca fez? Se apresentou como candidato. Deodoro devia ter ficado na dele, ele estava muito queimado, então talvez ele, por essa situação dele, ele acabou então tendo que usar uma estratégia um tanto perigosa. Ele apareceu ali no Congresso, se apresentou como candidato e lançou uma ameaça. Sou candidato, como se fosse assim, né? Não é que seja exatamente assim. Sou candidato, caso não votem em mim, saibam que o exército está lá fora. Eu acho que vocês devem ter entendido o recado deles, né? O recado foi bem direto, né? Foi bem, né? Aquela ameaça bem clara, né? E claro que a gente sabe que o Congresso acabou, por medo, votando nele, mas escolhendo o inimigo dele, político, que é o Floriano Peixoto, como vice dele. Beleza, tá? Então, Deodoro ele foi eleito, mas já começou mal, né? Porque começou mostrando seu autoritarismo. Aí o Congresso ficou contra ele e resolveu criar leis para diminuir o poder dele. O que Deodoro fez? Em vez de conversar, que é uma atitude correta de um político, ele simplesmente agiu com autoritarismo, fechou o Congresso Nacional e mandou prender essa liderança que era contra ele. Então ele já começou mal, porque o Congresso Nacional era formado pela elite da época. Então isso foi o quê? Péssimo para ele, perdendo apoio da elite, que era importantíssimo. Então isso foi extremamente negativo. A gente teve também movimento operário, né? Os trabalhadores se manifestaram, o governo não dialogava, Deodoro da Fonseca não era de forma nenhuma de dialogar. No meio de toda essa situação, a Marinha se levantou, o movimento dentro da Marinha, que foi a primeira revolta da Armada, onde eles se levantaram e ameaçaram Teodoro. Se posicionaram ali na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, no caso, nossa capital da época, caso Deodoro não renunciasse. Nós temos algumas imagens representando aí esse momento, né? Uma imagem representando o posicionamento dos navios para bombardear e uma imagem atual para vocês verem mais ou menos a Baía de Guanabara em nossos dias. Beleza? Tranquilo? Qual foi o resultado disso? Teodoro, percebendo que ele não tinha apoio, estava isolado e que poderia acontecer uma guerra a qualquer momento, ele resolve o quê? Renunciar. Como ele renuncia, se fosse hoje, qual é o resultado direto disso? O vice assume. Quem era o vice dele? Floriano Peixoto. Só que ele só governou, depois de eleito, só 8 meses. E na Constituição da época dizia que se o presidente governa menos de 2 anos e ele sai, tem que acontecer novas eleições, o vice não pode assumir. Mas a gente vai estar vendo que Floriano Peixoto não estava muito aí para o que a Constituição dizia, né? Principalmente porque ele tinha apoio da elite, dos cafeicultores, né? E ele tinha o apoio do exército. Então, estava bem. Então, ele assumiu mesmo sabendo que foi ilegal. E ele vai ter problema, porque vai ter pessoas que vão aparecer e vão exatamente questionar essa ação dele. A gente vai ter movimento de oposição a Floriano Peixoto por causa desse radicalismo dele, né? De assumir sem levar em conta as leis do país. E ele realmente governou até o final do mandato de Deodoro da Fonseca. Tá? Então, esse ponto aí é importante. E aquela coisa da política, né, pessoal? É uma mão lava a outra. Os cafeicultores apoiaram Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto tinha que dar um retorno para eles, né? Qual foi o retorno que Floriano Peixoto deu para eles? Foi concessão de cargos públicos, né? Então, alguns cargos foram concedidos aos cafeicultores. A política geralmente é assim, ou você concede cargos públicos, ou você consegue verba para determinados projetos, ou coisa do tipo, ou você consegue, de forma muitas vezes fraudulenta, concessão de vitória em licitações, determinadas obras, e assim vai. É uma mãozinha lavando a outra, né, na política. Então, ele acabou, então, fazendo isso aí, ele acabou começando forte. Como ele tinha o apoio do exército e dos cafeicultores, ele tinha moral para continuar no poder. Pelo menos assim, com apoio, né? Mas ainda assim, 13 generais do exército mandaram uma carta, como se fosse um abaixo-assinado, foram 13 generais, pedindo para ele promover as eleições, como diz a lei, e ele sair. O
que ele fez no autoritarismo dele? Ele simplesmente aposentou todos esses generais. Foram todos aposentados. E aí, assim, ele tratava as coisas, extremamente autoritário. Não é à toa que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Podemos chamar até o Marechal da Bala, né? Uma vez perguntaram para ele se houvesse algum tipo sei lá, de protesto, alguma coisa do tipo, e mandassem alguém, representantes, para falar com ele. A resposta dele foi muito incisiva: vão ser recebidos a bala. Aí você vê que Floriano Peixoto, diálogo zero, né? A gente vai estar vendo que o presidente, depois dele, que foi o Prudente de Moraes, não, aí a coisa foi diferente, né? Ele dialogava realmente, né? Tanto que o outro ficou conhecido como pacificador. Esse aí ficou conhecido como Marechal do Ferro, né? Daí tu percebe a diferença gritante entre esses dois, né? Tranquilo? Outro ponto também importante é que ele precisava também do apoio do povo, né? Até para evitar levantes populares. Para isso, ele faz algumas concessões, né? Uma das coisas mais caras da época era os aluguéis, e ele conseguiu a redução do preço dos aluguéis. Produtos que o povo consumia muito, carne, feijão, pão e batata, para evitar o aumento excessivo, foi feito uma espécie de tabelamento de preço. E um programa de criação de casas populares, que não foi tão eficiente, mas pelo menos fez com que o povo olhasse para ele como alguém que se importava com as necessidades populares, né? Então, daí você tem mais ou menos essa imagem que tentou construir. Outro problema também é que ele precisava do apoio de cada um dos governantes dos estados. Então, para isso, ele tirou todas as pessoas que tinham sido indicadas por Deodoro e colocou pessoas dele, né? Podemos dizer que na parte econômica ele foi bem mais bem sucedido do que o Deodoro da Fonseca, porque ele, para industrializar o Brasil, ele usou, na verdade, duas estratégias, tá? A primeira, diminuir o preço das taxas das máquinas. Então, quando a máquina era vendida para cá, praticamente não pagava imposto, chegava barata. Então, isso foi positivo. Segundo, ele fez um programa de facilitação de empréstimo, mas não tão facilitado como na época do Deodoro da Fonseca. Inclusive, somente o governo federal tinha autoridade para emitir papel moeda. Outros bancos não foram autorizados, porque ele sabia, né, do erro do anterior, né? Não ia repetir. Aí você pode perguntar: e aí, deu certo? Tal, industrializou? Começou. Nessa época, a gente vai ter, na verdade, uma industrialização bem acanhada. A industrialização ela vai ganhar destaque, principalmente no Brasil, a partir do governo de Vargas. Destaque assim, imenso, Juscelino Kubitschek. Grande crescimento industrial, governos iniciais da ditadura militar. Esses são os grandes períodos da história do Brasil, que a gente vai ter grande crescimento industrial no Brasil. Beleza? Tranquilo? Beleza. E aí? E aí a gente vai ter uma nova tentativa aí dos marinheiros, vão se revoltar contra o Floriano Peixoto, porque achavam um absurdo ele estar governando sem amparo legal, ele deveria sair. Então os marinheiros foram lá, se juntaram de novo, né? Segunda revolta armada. Foram lá na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear. Floriano Peixoto, como tinha o apoio da elite, conseguiu dinheiro com os cafeicultores, comprou navios de guerra de última geração para atacar a galera da revolta armada. Junto com essa revolta armada, também estava acontecendo uma confusãozinha lá no sul do Brasil. Foi junto, né, praticamente. Então, Floriano teve que lidar na bala, como ele fazia com tudo, né? Praticamente para resolver os problemas, né? Inclusive, uma parte do pessoal da revolta armada também acabou indo lá para o sul do Brasil e se juntando com a galera de lá. E aí a confusão foi grande. Foi tão grande essa confusão no sul do Brasil que ele não conseguiu resolver esse problema no governo dele. Quem resolveu foi o governo seguinte, que foi o governo do presidente Prudente de Moraes, diferente dele, né? Aqui é uma imagem representando a figura do Floriano Peixoto e a revolução e a revolta que eu falei que estava acontecendo no sul do Brasil, que durou quase 3 anos, na verdade 2 anos e meio, mais ou menos, né?
que foi uma revolta que, na verdade, aconteceu entre dois grupos políticos que tinham modelos diferentes de governar, né? Um, que era os republicanos, queria um presidencialismo forte, né? O presidente com poderes para governar. Semelhante que o Floriano Peixoto estava fazendo, né? E o outro é o grupo dos federalistas, que acreditavam que deveria ter mais liberdade de governo e até, se possível, implantação no Brasil de imediato parlamentarismo. Quem governa é o primeiro-ministro. Claro que a gente já sabe que o grupo republicano vai receber o apoio do governo de Floriano Peixoto, e os federalistas tiveram então que lutar. Uma guerra longa, dolorida, e que só foi resolvida um ano depois do governo de Floriano Peixoto, tá? Prudente de Moraes sentou, houve um diálogo com os revoltosos, e eles acabaram, no final, né, resultando aí num acordo de paz. Sendo que o banho de sangue foi muito grande na época do Floriano Peixoto. A gente teve um número até razoável de mortes, né? 10 mil pessoas, é um número razoável, né? A gente considerar a população da época. E a gente vai ter, inclusive, lá na região que era chamada de Desterro, tá? Foi um local em que muitos foram mortos, executados sem julgamento prévio, sob ordens de Floriano Peixoto. Esse local mudou de nome, não é mais chamado hoje de Desterro, hoje é chamado de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Apesar dos pesares desse homem ser tão autoritário, ele foi considerado o nosso consolidador da nossa república no Brasil, tá? Próximas aulas a gente trabalha aí da continuidade à história, falando sobre a segunda fase, que é o governo de Prudente de Moraes até Washington Luiz, para a gente poder concluir esse assunto. Tranquilo? Aí vem aquela pergunta básica. Alguma dúvida? Alguém perguntou aqui se o governo dele foi bom, pelo menos. Assim, depende, tá? Se você considerar em termos de incentivo à indústria, foi promissor. Em relação ao anterior, foi, né? Se a gente pode falar que ele faz um governo levando em conta as necessidades do povo, alguma coisa, é legal. Olha os meios populares dele, né? Nem pensar no governo do Eudório da Fonseca ou uma atitude dessa em relação ao governo do Dom Pedro II, né? Então isso foi realmente inovador, tá? Então isso foi legal do governo dele, mas o autoritarismo dele, podemos dizer que foi algo negativo. E aí fica muito mais você concluir se realmente ele foi um bom ou um mau governo. Isso vai depender das tuas expectativas, daquilo que tu espera em relação à questão do governo. Ok? Vou parar aqui a gravação. E eu pergunto, tem algum comentário que vocês querem fazer, alguma coisa? Essa é a hora. Já acabou, né, o nosso tempo. E aí? Tranquilo, deu para entender, pessoal, direitinho? Tranquilo, então. Pronto, que bom. Na outra semana, então, a gente já começa o livro de vocês de história, tá? Eu vou disponibilizar o material escrito e aula gravada no Google Sala de Aula, tá bom? Vamos ver se a gente dá uma corridinha, porque a gente tem basicamente mais 2 semanas, umas 2 semanas mais ou menos antes das provas, né? Então a gente precisa correr mesmo. Beleza? Tranquilo? Eu queria que vocês colocassem agora o pessoal terceiro F, colocasse só terceiro F. E quem for colocando, do terceiro F, já pode ir embora. Boa semana para vocês. Só o pessoal terceiro F, por favor. Só o terceiro F. Agora vamos para o terceiro G. Pode colocar. Terceiro G. E já vai saindo. Valeu, pessoal. Samara, tranquilo? Dando para entender direitinho? Terceiro G, só o terceiro G. Beleza.
Tranquilo, então. Que bom. Pronto, vou dar por encerrada aqui a chamada. Um grande abraço para vocês e boa semana. Valeu, pessoal. Fiquei sozinho. Que triste. Basta daqui a pouco vai amanhã, sei lá, não sei não. Deixa aqui. Aí vai terminar tranquilo aqui. Ai, que merda, hein? Vai um pouquinho. Meu Deus.